apresentei até para vocês esse sisteminha bem simples de um tanque. Então, ele fala aqui, por exemplo, que no início, no tempo zero, a altura do tanque é 10 metros. Então, 10 metros fixo. Só que no início, 10 metros. Depois de um determinado tempo, a vazão e entrada começou a ser 3 metros cúbicos por segundo e a vazão de saída é essa. Então, quer dizer que quando abriu essa válvula, essa entrada e com essa saída, esse nível desse tanque começou a variar. Ele vai variar agora em relação ao tempo. Então, como que a gente representa isso de forma matemática? É através de um termo diferencial. Variação de tempo, variação da altura, que no caso é o nível do tanque, em relação ao tempo. Quanto a essa variação? Então, aí a ideia, aí por conta do balanço, a gente consegue. Então, esse termo aqui pode ser uma variação pequena, pode ser grande, então a forma de representar isso é através desse termo de balanço, já trabalhando com transiente, né? Com regime dinâmico, transiente. Não, foi bem pouco. Normal. Porque é normal. Ela lembrou, né? Exatamente. São termos extremamente importantes na engenharia química. Sistema no estado estacionário, sistema no regime dinâmico ou regime transiente. E o que significa isso? O que significa regime estar no estado estacionário? O que quer dizer que está no estado estacionário? Tem mudança Quer dizer que aquela variável ela vai permanecer constante. Tá? Então é como se, imagina aqui, um tanque aqui está entrando 3 metros cúbicos por segundo, saindo 3 metros cúbicos por segundo. O nível permanece lá constante, né? Não altera esse nível. Mas a partir do momento que pode ter alguma variação, imagina estar 3 e 3, aí você vai lá e altera a vazão de entrada, esse nível vai variar. Então ali a gente já passou para o regime dinâmico, regime transiente. E como que a gente representa essa variação? Quanto que variou? É através de um termo diferencial. Por isso que isso aqui é extremamente importante, gente. A gente acaba na engenharia química projetando muito equipamento no estado estacionário, mas a maioria dos sistemas reais é regime dinâmico, porque sempre o processo está sujeito a alterações de variáveis. E aí, aquela condição lá, aquela temperatura do reator que deveria ser, sei lá, 50 graus, vai ter que alterar a vazão de entrada de reagente, da temperatura que entrou, vai alterar essa temperatura do reator. Ou seja, está sempre sujeito a alterações, então a gente está sempre lidando com o regime dinâmico. Por isso que é importante, por exemplo, implementar controladores. Controle do processo, né? E para fazer um projeto de controle, a gente tem que trabalhar com regime dinâmico. E aí, DO, equação diferencial. Não tem como quem faz engenharia química não saber o que significa DO, DP, trabalhar com um tipo de equações como essas e como resolver um sistema como esse. Que é uma forma da gente visualizar esse sistema aqui simples, que eu consigo calcular, resolver essa equação, saber qual é a altura do tanque com 10 minutos. Que eu liguei essas vazões aqui, as válvulas, com 10 minutos eu sei qual vai ser a altura. Daqui uma hora eu sei qual vai ser a altura. Tudo com base nessa equação, resolvendo essa equação, tá? Então, o que indica esse termo diferencial? Isso, essa variação. Como que a gente quantifica essa variação? Esse termo diferencial, vocês aprenderam, ouviram de várias formas lá em cálculo, a forma de representar, ou se não, pode ser o y', que é a derivada primeira, né? Ou a derivada segunda, então y duas linhas, é um termo diferencial. Então a forma de representar, a gente pode representar dessa forma, aqui ó, dy dt, quer dizer que a variável y muda com o tempo, tá? Outra forma quer dizer que aqui ó, essa variável foi derivada 2 vezes, é um termo diferencial. É tudo derivada. Aqui uma derivada terceira, tá? Derivada segunda.
Aqui também é uma equação diferencial, só que aí, nesse caso, aqui é tudo equação diferencial. Só que a gente tem a equação diferencial ordinária e tem a equação diferencial parcial, que é importante identificar quando é uma e quando é outra. Por quê? Forma de resolver são diferentes. Então a gente precisa identificar também que tipo de equação. Então, aí vem aqui, ó, classificação das equações diferenciais. Quanto ao tipo, quanto à ordem dela e quanto à linearidade. Então, é importante também saber, é uma equação linear ou não linear? Isso serve para a equação algébrica também, né? Óbvio que a maioria dos sistemas reais é tudo não linear. E aí a forma de resolver um pouquinho mais difícil de interpretar aqueles resultados, tá? Então, ó, quanto ao tipo, a gente tem dois tipos: equação diferencial ordinária, que é EDO, e equação diferencial parcial, que é a famosa EDP, tá? E qual a diferença de uma para outra? Gente, mas só antes de falar sobre isso, focando aqui nesse sisteminha. O que acontece? Quando a gente tem uma equação diferencial, aí vocês têm que saber identificar quem ali é variável dependente e variável independente. Nesse caso aqui, ó, vamos pensar assim, pela equação. Se o tempo passa, o tempo está passando, a altura vai mudar? A altura do tanque muda ou não? Do nível. Não, eu quero dizer do nível. Ó, o tanque não vai mudar a altura, ele vai permanecer o mesmo tamanho. Mas do nível do tanque, ele muda com o tempo está mudando, está passando, ele muda. Mas olha a equação, ela está falando que isso aqui representa o quê? Variação da altura com o tempo. Então, ou seja, em algum momento pode ser que em alguma situação ele vai sim. Então, nesse caso, é uma variável dependente ou independente? A altura. Depende. Não. A partir do momento que se em alguma situação ela vai depender, então ela é dependente. Então ela é dependente. Tá? Ah, não, dependente. Ah, tá. Você também deve. Enfim, tudo bem. Então ela é dependente, certo? O tempo. Se a altura muda, o tempo muda alguma coisa? O tempo está passando, né, gente? Independente. O tempo sempre passa, independente se a temperatura está 20 graus, está 30 graus, o tempo está correndo. Então, independente da situação do valor do nível aqui do tanque, o tempo não passa. Ou seja, o tempo é uma variável independente. Tá? Então, nesse caso aqui, na minha DO, eu tenho uma variável dependente que ela sempre vai ficar sempre no numerador, a variável dependente, e a variável dependente ela sempre vai estar aqui. Nem sempre, na verdade nem sempre, mas assim, você tem que entender quem é a variável dependente e quem é a variável independente. Então, por exemplo, porque quando chegar aqui, ó, nos tipos de equações, eu tenho as equações diferenciais, ordinária e equação diferencial parcial. Se vocês perceberem nessas duas situações, a gente tem uma variável dependente nessa primeira equação, uma variável dependente também nessa e uma variável apenas independente, certo? Aí quando chegar nessa daqui, ó, nossa EDP, aí a gente tem, nesse caso, a gente está com duas variáveis dependentes, mas isso poderia ser só uma também. Mas aqui a gente está com quantas variáveis independentes? Duas, tá? Quer dizer que essa variável ela muda com o y e o v muda com o x, tá? Então aqui eu tenho duas variáveis independentes. Eu poderia também ser só u aqui também, u em relação a x, tá? Poderia ser também, mas aqui u poderia... Então, a partir do momento que eu tenho uma equação diferencial e ela tem duas ou mais variáveis independentes, quer dizer que ela é uma equação diferencial parcial. Se eu tenho apenas uma variável independente, quer dizer que ela é uma equação diferencial ordinária. Essa é a única definição. Então, olhou para a equação. Aquela equação tem mais de uma
independente, quer dizer que uma é DP. Mesmo DP sendo Independente quadrado. do número independente. Não, aí não. Isso aí é ordem, tá? Então, o que vai diferenciar uma da outra é o número de variáveis independentes. E aí a forma de representar essas equações, que eu vejo muito aluno representando tudo do mesmo jeito. Um símbolo. Colocando EDO com esse símbolo daqui. Não é, gente. EDO é um Dzinho e pronto. É um D. A forma de representar a equação diferencial, termo diferencial de uma equação diferencial ordinária é um Dzinho. Agora, já um EDP, aí vem para esse símbolo. Tá? Eu vejo muita gente fazendo EDO com esse símbolo do EDP. Então, só diferente de representar, tá? Mas o que muda para conseguir identificar se é um EDP ou não é o número de variáveis independentes. Já o número de variáveis dependentes não importa. Pode ser só um, pode ter mais, não importa. O que vai mudar é só o número de variáveis independentes. Essas equações diferenciais, elas podem ser diferentes em relação à ordem, tá? Como está aqui, por exemplo, essa primeira equação, que tipo de equação é essa? Bem que já está ali, né? Um EDO, né? A gente só tem apenas uma variável independente. Então, um EDO. Só que nesse caso aqui, ó, eu tenho um termo diferencial, uma derivada segunda. Aqui eu tenho uma derivada primeira, só que ela só está multiplicada 3 vezes, só isso. Mas é uma derivada primeira. Então, a ordem da minha equação é uma ordem, no caso, a derivada com um número maior, de ordem maior, que nesse caso é o 2. Vocês entendem que aqui uma derivada, você derivou 2 vezes? Né? Nesse caso aqui não, é uma derivada, você derivou uma vez só. É como se você multiplicasse outra vez aqui, dx, dt, multiplicando ela 3 vezes. Não é derivada terceira, que aí é diferente. A ordem por aqui, tá? Não por onde que está aqui em relação ao termo diferencial. A gente vai classificar a ordem pela variável dependente. Sim, na verdade os dois aparecem o número, tanto no termo independente como no termo dependente. Ah, tá, vai aparecer junto. Aparece aqui, ó. Obrigatoriamente. Sim. Se tivesse faltando aqui, estaria errado. Ó, essa de baixo, enfim, de primeira ordem, né? Porque aí você sempre olha, a ordem da equação diferencial sempre olha para os termos que tem diferencial. Aqui não tem termo diferencial, aqui não tem, ou seja, derivadas, né? Esse tem. E aqui é elevado a 1, derivada primeira. Então, de primeira ordem. Essa de baixo é um EDP, porque, ó, a gente tem 2 variáveis independentes, o y e o x. E a ordem dela verifica pelos termos diferenciais. Qual é que tem ordem maior? Nesse nosso caso, é o 4. Então, é a ordem 4, tá? E aí, outra classificação que é quanto à linearidade. E aí, aquela coisa, a mesma coisa que vocês tinham lá da equação algébrica linear e não linear. Conseguir identificar quando a função é linear ou não linear. Né? Deixa eu ver aqui nesse caso. Vamos pensar aqui nessa primeira equação. Nessa primeira equação, eu perguntaria para vocês: essa equação é linear ou não linear? E se for não linear, quais os termos não lineares aqui? Só esse? Tá? Agora vamos imaginar aqui, ó. Então realmente essa equação aqui é não linear por conta desse termo, porque está elevado à terceira, e por conta da exponencial elevada a x, que é uma variável dependente. Agora, se eu pegasse essa equação e mudasse, colocasse exponencial elevada a t, ao tempo, a variável independente, aquele termo seria linear ou não linear? Linear? Tá? Aí não muda. A variável independente, ela não tem esse efeito de tornar aquele termo não linear. O que torna não linear é sempre as variáveis dependentes. Sempre variáveis de processo, por exemplo, pressão, temperatura, nível, vazão.
mas o tempo não. Geralmente as variáveis independentes não têm essa característica de mudar, tá? Então se tivesse o tempo aqui, não seria não linear. Essa de baixo, linear ou não linear? Pra mim é linear. Oi? Pra mim é linear. Não tem exponencial, não tá elevado a nada. Exatamente. Sempre que a gente tiver multiplicação da variável dependente, por ela mesma ou por derivada, torna também não linear. Agora, se fosse... Ah, não! Desculpa, gente. Não, eu já estava pensando que o x era variável dependente. Nesse caso, não. Se fosse o y, aí sim, seria... Se fosse uma variável dependente aqui pela derivada, aí sim seria não linear. Nesse caso é linear, porque é a multiplicação da variável independente vezes o termo. É a mesma coisa que eu falei, ó, daqui, se a gente mudasse para a variável independente, a variável independente ela não tem essa característica de tornar o termo não linear, tá? Então por isso que tem que prestar atenção nisso, porque nesse caso o x nosso é independente, a variável independente. E aí, independente da posição dela aqui, ela não torna o termo não linear. Agora, se fosse 4y vezes dy dx, aí sim seria não linear. E aqui embaixo? Linear ou não linear? Aí deve ser uma constante, enfim. Pelo jeito, acho que é uma constante. Uma constante. É uma constante esse A, que como ele não está aparecendo em outro... Enfim, isso aqui deve ser uma constante mesmo, a forma que está aqui, tá? Se for uma constante, então é um número vezes o termo diferencial. Então não vai afetar em nada. E linear também, que é 1 vezes isso. Aqui vai ser esse A quadrado vezes, ou seja, um número vezes o termo diferencial. Então linear. Então é importante também conseguir identificar isso, tá, gente? Então aqui eu usar o não linear. Aqui eu coloquei alguns exemplos, outros exemplos, né? Essa primeira questão, essa primeira equação. Um é DO, né? Que a gente só tem uma variável independente. É de segunda ordem, porque, ó, seguindo aqui, raciocínio de ordem maior, termo diferencial. E também a gente não tem nenhum termo não linear. Vocês conseguem ver aqui, ó, que ela é linear? A gente não tem nenhum termo linear, certo? Essa é a primeira. Segunda, aqui é só uma forma de representar que é uma derivada terceira, elevada ao quadrado, tá? Aqui derivada segunda e derivada também. Ah não, y ao quadrado, é só a função, né? Então, nesse caso aqui, um é DO, que geralmente, gente, é DP, a gente não vai representar assim, tá? Então, sempre que tiver dessa forma, de forma mais simples, sempre termo equação diferencial ordinária mesmo, tá? Então, nesse caso, é uma DO, ela vai ser de terceira ordem, por conta disso aqui, ó, derivada terceira, e nesse caso, ela vai ser não linear, não é? E por que ela vai ser não linear aqui? Quais são as situações que ela que tem os termos não lineares ali? Ó, esse aqui, não linear. E esse aqui também torna não linear, essa equação, tá? A equação 3, um EDP, o próprio símbolo já mudou. Então, até fácil identificar. Mas a gente tem duas variáveis independentes, né? Nesse caso aqui, ela vai ser de segunda ordem, né? Porque é a ordem maior. Enfim, os dois termos é de segunda ordem. E nesse também ela vai ser linear, né? Não tem nenhum termo aqui para não linear. Beleza? A questão 4. Um é DO. Nesse caso aqui vai ser de segunda ordem. E tem algum termo linear? Não tem. Não linear, no caso? Não. O y é a nossa variante, né? Que é sempre a variável que vai estar com um tracinho, ou se tiver dessa forma,
a gente já sabe que é a variável que vai estar aqui no numerador, né? Se ela estiver dessa forma, é sempre aquela variável que vai estar com um tracinho, com um pontinho para indicar que ela é a variável dependente. E a outra variável só pode ser independente. Então, uma variável independente vezes o termo diferencial não torna não linear, é linear, tá? Aqui é a mesma coisa, linear, então não tem um problema. Essa de baixo é dp, que a gente tem duas variáveis independentes, né? A gente tem aqui, esse caso aqui vai ser de quarta ordem, por conta do quadro aqui, ó, derivada de quarta ordem. E nesse caso vai ser linear ou não linear? A gente já tá aqui, né? Não linear. Elevado ao quadrado da última. Exatamente. Está elevado aqui ao quadrado. Tá? Nesse caso aqui, o x nosso é uma... Ah, e também, ó, por conta disso, o x é uma variável dependente. E ela está multiplicando a derivada, o termo diferencial também, tá? Ó, o x. Se fosse o tempo ou o n, aí não seria. Mas isso aqui também torna não linear, tá? E a 6, um EDO, que a gente só tem uma variável dependente, ela é de primeira ordem. Então, gente, esses expoentes não vai afetar a ordem da equação diferencial. De primeira ordem, e nesse caso aqui ela vai ser não linear por conta desse expoente. Os expoentes que ficam só vai alterar a linearidade da equação. Somente isso. Certo? Não, é variável dependente. O x é variável dependente, ó. Por isso que nesse caso torna esse tempo não linear. Na verdade tem dois motivos, né? Por conta do 2 aqui e por conta desse x. Agora se fosse o tempo, aí esse aqui não seria, não tornaria não linear, a linearidade. O termo ordinário e parcial. De onde vem esse nome? Não sei. Não, o parcial aqui na verdade é porque você está derivando a função em relação a uma variável e em relação a outra variável. Mas você consegue identificar uma da outra? Isso que importa. Tá claro. A única coisa é prestar atenção no número de variáveis independentes. Tá? A partir do momento que tem duas ou mais, já é um EDP. EDO é só com apenas uma variável independente. Uma variável independente. Certo? Essa é a única forma. Porque o que acontece? Aí são formas diferentes de resolver. Essa parte de EDP, aí vocês vão aprender lá em introdução a análise processos como resolver. A gente vai trabalhar hoje, nessa disciplina do cálculo médico, as EDOs, nossa diferencial ordinária. Em qualquer outro curso de engenharia, é um semestre, só uma matéria dedicada para EDO. Aqui tem os métodos Aqui não tem. analíticos também. Então, quando se trata, né, da engenharia, na verdade não é só engenharia, qualquer engenharia. É extremamente importante a gente aprender, né, como resolver essas equações. E, gente, óbvio que, por exemplo, vocês aprenderam lá em cálculo, se tem um EDO simples, uma equação só, é fácil fazer integral, dependendo da função, né? Fazer uma integral é uma forma de resolver, de forma analítica, de forma verdadeira, tá? Mas, infelizmente, muitas equações que representam o sistema físico não é possível. A gente precisa aprender como fazer com os métodos numéricos, que é basicamente o que a gente mais usa, tá? Que é mais prático. Então, por exemplo, nesse caso aqui, para representar esse sistema, a gente tem uma DO, né? Onde eu tenho esse x que representa a concentração, que é a nossa variável dependente, e o tempo, a nossa variável independência. Ó, então, a EDO é uma função de apenas uma variável independente. Então, pode ser que a gente chegue em situações, aqui eu coloquei só como exemplo, não sei se vocês vão aprender lá na verdade, em introdução, eu já começo a fazer uns balanços com vocês nesse sentido, de reatores. Vão aprender mais isso lá em cinética. Isso aqui é um reator químico, onde tem uma corrente que está entrando os reagentes, outra corrente que está saindo o reagente. Aqui, esse reator, geralmente, ele é encamisado, porque essas reações, às vezes, elas são ou exotérmica ou endotérmica, ou seja, acaba, por
por exemplo, se for exotérmica, gera calor, então a temperatura lá do reator não fica fixo. Então, uma forma de ter um controle dessa temperatura é passar um fluido aqui dentro, nessa camisa, tá? Passar um fluido frio para tentar resfriar um pouquinho para diminuir essa temperatura. E aí, nesse sistema aqui, gente, a gente precisa, a gente não vai fazer isso, tá, gente? Só porque eu estou querendo mostrar para vocês a importância de a gente aprender como resolver, porque vocês vão trabalhar com isso. Então, o que acontece? Num sistema como esse, a gente teria que fazer balanço de massa, balanço de energia, que é o que vocês estão aprendendo lá em balanço, né? Teria que fazer um balanço global, tudo que entra dentro do reator, tudo que está saindo. E tem variação, por exemplo, de volume no tempo. Ou seja, estou com um EDO aqui. Aqui, essa outra é um balanço de massa, ou balanço molar, do componente A, ou seja, do reagente. Então, eu tenho que fazer um balanço de massa global, o balanço do componente, né? O componente A, por exemplo, se for uma reação A dando B. Aí eu tenho que fazer o balanço do componente A, balanço do componente B. Então, quer dizer que a concentração desse reagente A, ela está mudando com o tempo. Com o tempo, ela pode mudar. E quanto que vai mudar? Aqui está representando, é preciso resolver essa equação. Então, a mesma coisa, temperatura. Temperatura do reator aqui também vai variar. Por quê? Entra uma corrente, a corrente que vem os reagentes chega numa temperatura. A reação é exotérmica. Tem troca de calor com a camisa. Ou seja, tem variação de temperatura nesse reator. Então, tem que fazer balanço de energia. Então, quer dizer que nesse sisteminha aqui, só para representar esse reator, eu estou com 3 equações. E essas equações, elas têm que ser resolvidas simultaneamente. Não dá para resolver separado. Por exemplo, no balanço do componente, aparece o volume aqui dentro. Mas o volume eu não sei, o volume muda com o tempo. Ou seja, para resolver essa equação, eu preciso dessa junta também. Nessa daqui aparece o K da reação, né? Da taxa cinética aqui, ó. Esse K ele varia com a temperatura. Então eu preciso do balanço de energia junto. Então, nesse caso, eu preciso resolver as 3 simultaneamente. Então, num problema como esse, resolver EDO de forma analítica, fazer um integral dessas 3 equações juntas, não tem como, tá? Então, a gente precisa aprender como fazer isso de forma numérica. E aí, gente, vocês já viram um pouquinho de uma introduçãozinha lá no início do semestre. Foi feito alguns exercícios logo quando a gente começou, comparando solução verdadeira com solução numérica. E a gente vai começar, a gente vai voltar um pouquinho para isso, tá? Então, ó, imagina que eu tenho uma EDO, um formato genérico aqui, ou seja, o Y está variando com X. E aí a gente viu isso lá no início do semestre, não sei se vocês lembram dessa parte, logo no início, ou não. Então, o que quer dizer que essa variável Y, ela muda com X. O X está variando, então quer dizer que o Y vai variar também. Então eu preciso ter um comportamento desse Y. O X está passando e o Y está mudando. Então como que eu chego nessa prever esse valor desse Y? Então uma forma disso eu preciso de uma condição inicial de um ponto YI e através dessa condição inicial eu consigo estimar um novo valor. E assim eu vou calculando até traçar toda essa função, essa trajetória, esse valor de Y. Que o Y, nesse caso, ele não tem apenas um valor. Se o X mudou, por exemplo, o X é 1, o Y vai ser tanto. O X é 2, o Y vai ser agora diferente. E assim vai. Então, como que eu encontro esse valor do Y? Então, o Y vai ser o quê? O valor novo do Y vai ser o valor antigo do Y mais uma inclinação vezes o passo. Como assim? Então, para eu resolver uma equação como essa, o meu objetivo é encontrar esse percurso do Y. O X está mudando, esse aqui é o eixo X. O X está mudando, consequentemente o Y também está mudando.
se o y se tivesse no estado estacionário, o y seria simplesmente constante, uma reta contínua aqui. Mas ele não, ele está mudando com o x. Então o x está passando aqui. O x está mudando, o y está mudando também. E a nossa ideia aqui é encontrar esse valor do y. E como que eu vou encontrar? Eu preciso de uma condição inicial, ou seja, xi, eu consigo saber que o meu y vai ser esse. A partir desse ponto, aí eu consigo encontrar um novo valor. E como que vai ser? Como que eu vou encontrar esse novo valor? Simplesmente é o seguinte, preciso do xi, com xi eu vou encontrar o valor do y. Esse y aqui, eu vou traçar uma reta tangente nele. Quando eu traço essa reta, e onde que eu paro? Ele vai parar de acordo com o passo que a gente vai definir. Aí eu vou definir um passo. Vai ser xi mais 1. Então eu tenho que parar aqui, ó, nessa região. Então eu vou traçar minha reta, uma reta tangente, que é uma inclinação, ou seja, derivada. A primeira, tracei a reta, consigo estimar qual é o novo valor do y. Mas será que chegou no valor verdadeiro? Olha aqui, ó, o erro gigantesco, né? E como que eu faço para diminuir esse erro? Se eu colocasse um passo menor, aí, ó, seria esse ponto aqui e o meu erro seria menorzinho. Então quer dizer que esse passo, ele vai influenciar no meu resultado, tá? Então, basicamente, para eu encontrar resolver esse EDO, é isso. Meu y mais 1 vai ser o y antigo, que eu preciso dessa informação, mais a inclinação, que é a reta tangente, e a inclinação, gente, derivada, tá? Vezes o h, que nesse caso é o passo, né? Então, o nosso primeiro método que a gente vai trabalhar, e aí o que acontece, ó? Quando eu faço isso, traço a reta tangente, vou parar no meu passo, no ponto que eu defini pelo meu passo. Aqui eu faço a comparação, é o meu erro, tá? O meu erro em relação ao valor verdadeiro. E aí, o nosso primeiro método que a gente vai trabalhar aqui, vocês já mexeram no celular no início do semestre, foi chamado de método de Euler. Esse é o método que ele tem essa característica. Então, olha só, o nosso intuito aqui é traçar essa curva, que é o valor do y. O x está variando, o y vai mudar também, porque ele é variável dependente. Muda de acordo com essa curva. Então, eu preciso de um ponto inicial, com x0, eu consigo saber qual é o meu valor do y, traço uma reta tangente. Com essa reta tangente, até o meu passo, que vai ser o xi. Aí, com isso, consegui estimar um novo valor de y, que vai ser o y1. A partir dele, aí eu continuo. Vou traçar uma nova reta tangente e aí encontro um novo valor de y, que no caso vai ser o y2. Com o y2, traço uma nova reta tangente e assim vai. Então, ou seja, eu vou repetindo essa equação várias vezes. Com isso, eu consigo, vocês estão vendo que nessa curva aqui, ó, não é bem uma curva porque são retas, né? Eu estou conseguindo chegar mais ou menos na minha trajetória ali da função. Então, esse aqui seria o valor verdadeiro e esse vermelho é o valor calculado, numérico. Mas eu estou conseguindo chegar mais ou menos ali no perfil. É o meu resultado, tá? Não vai chegar no valor exato. Não, mas é a mesma coisa que a gente usou no numérico, tá? Então, a gente não vai chegar no valor exato, mas vamos chegar no valor próximo dele, tá? E aí, vamos começar a praticar um pouquinho esse método. Olha só, esse vai ser a nossa função. Então, vamos imaginar que essa é a nossa EDO. Que é a nossa EDO, né? Que a gente só tem uma variável independente, uma variável dependente. Toda vez que a gente resolver, a gente precisa de uma condição inicial. Então, quer dizer que no tempo zero, o valor do y vai ser 1. A partir disso, a gente vai conseguir resolver agora. Como que vai resolver? Vou fazer ali no quadro a primeira, vocês podem fazer isso na planilha ou no caderno, enfim, fiquem à vontade, tá? Então, aquela ali é a nossa função. O método de Euler é esse, que vocês têm que lembrar. Y mais 1,
que vai ser igual, de forma genérica, tá, gente? Aqui, ó. Mais dy dt vezes o passo. Essa é a nossa equação, o nosso método de Euler. Então, como que eu vou fazer para resolver aquela equação? Então, eu venho aqui, ó. Aí vocês podem, vocês vão fazer uma planilha ou vão fazer no caderno? Fazer? Só que assim, só no início, né? Porque depois vocês vão ter que fazer muito. A ideia é traçar o gráfico, o perfil, então depois vocês fazem na planilha, tá? Então, ó, vamos ver aqui. A nossa condição inicial que ele deu ali é que o y no tempo zero vai ser igual a 1. Então eu venho aqui, ó. Então eu quero saber o y, vou chamar como sendo y1, vai ser igual ao nosso y0 mais o dy no tempo da ação anterior, tá? No tempo zero, dt vezes o passo. Primeira coisa que a gente tem que fazer é definir o passo. E aí o passo, que passo que a gente usa? Isso é uma coisa que a gente tem que usar. Ele deu, né? Fazer com um passo de 0, 1. Então o H nosso vai ser 0, 1. Então vem aqui, y1 vai ser quanto é o y no ponto anterior? 1. Então vem aqui com 1. O dy dt, gente, na verdade é a nossa TO. Então a gente vai digitar a nossa TO ali, ó. Então vai ser 1 menos o tempo. Quanto vai ser o tempo? Sempre a gente usa, ó, quando a gente vai substituir aqui no modelo, no método, a gente tem que pegar o valor da variável dependente e independente sempre da condição anterior. Qual é a condição anterior? Quanto é o valor do tempo na condição anterior? Zero. Então vem com 0 aqui, tá? Depois, o que mais? Mais 4 vezes quanto é o y? 1, né? Vezes o passo, que é 0,1. Aí com isso a gente encontra o nosso valor do y aqui, ó. Aí você tem que resolver isso aqui. É menos, né? Tá certo. Aqui vai dar 5, então vai dar 0,5, né? Aqui, ó, 1 mais 4, 5, vezes 0,1, então 0,5. Ou seja, meu y1 vai ser 1,5. Tá? Isso no tempo quanto? Quanto foi o tempo para esse ponto? No 0,1. No tempo zero, o valor do y era 1. Como a gente usou um passo de 0,1, quer dizer que agora você está calculando o valor do y com o tempo de 0,1. Tá? Então esse aqui correspondente é o tempo de 0,1 segundo. Não sei se foi dado unidade de tempo. Para calcular o segundo, fazer o 2. O y2. O y2, aí o mesmo raciocínio. Agora vai ser o y1 mais a derivada do y no tempo no ponto 1, dt vezes o passo. Aí, y2 vai ser igual a quanto? Quanto é o y1? Agora 1,5. A gente sempre vai pegar o valor anterior, tá? Nesse caso, a gente usou o que foi dado no exercício. Como a gente já calculou 1, o próximo a gente usa o anterior. No caso, vai ser 1,5. Mais a derivada, né, no ponto 1,5. Então, vai ser 1 menos o tempo. Qual vai ser o tempo aqui? Qual vai ser o tempo aqui, gente? Desse y2, desse 1, ele vai pegar sempre o valor da variável dependente e independente do anterior, tá? Então, 0,1. 0,1 mais 4 vezes 1,5, né? Vezes o passo, que é 0,1. Tá? Então, y2, que vai dar quanto? Deixa eu colocar aqui. É 19. Assim vai, certo? E como que faz isso na planilha? Vocês lembram como faz isso na planilha ou não? Vai puxando, não? Eu já fiz aqui, vai puxando Sim. ponto partido do resultado, você vai puxando. Ó, não sei se vocês lembram. Vem aqui com o passo, vou deixar o passo isso em algum lugar, vou colocar 0,1 passo.
aqui vai ser uma coluna para o tempo, outra coluna, variável dependente, que é o y, né? Bem, o nosso primeiro ponto é no tempo 0, o valor do y é 1. Agora vem o tempo, a gente programa com base no passo, então vai ser o valor anterior mais o passo, aí fixa o passo. Como é que fixa o passo? Vocês lembram como fixar? Fato, tá? Fixou, porque aqui eu já o y, como que a gente vai calcular? A gente vai digitar na equação como é que né? Então, ó, fica o valor anterior mais a derivada, que nesse caso menos o tempo, 1 menos o tempo, aí o valor anterior da variável independente, mais 4 vezes o y, que nesse caso o valor anterior, nosso passo, e aí fixa o passo, tá? Olha, gente, fez uma vez, só ele não tem valor fixo aqui, nesse caso ele nem está convergindo, tá, gente? Ele não tem valor físico. São 2. Ó, inclusive, aqui está fazendo a integral dessa equação, resolvendo ela de forma analítica, né? O resultado dela é esse aqui, ó. Que aí só para comparar o valor numérico, calculado pelo método numérico, com um passo de 0,1, o valor verdadeiro seria esse aqui, tá? Tranquilo? Por enquanto tá. E aí, vocês? Eu me esqueci já da equação de Euler. Como é? E aí você coloca o tempo primeiro 0, mais aí coloca o passo, fixa ele. Vamos fazer só esses dois mesmo. Vai ver que, comparando a solução numérica com a verdadeira, tem um erro, né? Tem um errinho aí. A equação de Euler tá na... Qual apostila mesmo? Tá bem no início, né? A equação de Euler. Foi uma das primeiras aulas. Eu acho que é desses aí, de introdução. Introdução ao cálculo numérico, por aí. Introdução ao cálculo numérico, aqui, ó. Esse aqui. Oxe, eu não mandei o slide. É aquela ali a equação, viu? Eu só quero tirar um print dela aqui, vou já jogar junto. Ah, entendi. Mas aqui tem. Tem? Esse slide. Esse aqui é derivado, tá? Aqui é a inclinação, na verdade. Deixa eu ver se aparece aqui. A derivada primeira. Aqui. Bom, gente, então a gente viu aqui que tem uma pequena variação, né? Em relação do valor verdadeiro com o valor numérico. Então, o que a gente poderia fazer para reduzir esse erro? E aí, o que eu pensei aqui, ó, para vocês, ó, aqui, tem aqui antes esse negócio que vocês já vão fazer a mesma coisa que vocês fizeram, só que ao invés de ser um passo de 0,1, alterar o passo. Alterar o passo e verificar o valor da altura do y, por exemplo, no tempo 0,1 e comparar. E verificar, comparar no caso com o valor verdadeiro, para a gente analisar aqui se o passo tem influência nesse erro. Será que vai chegar mais no valor verdadeiro quando a gente aumenta ou diminui esse passo? Tá? Então, aí peço para vocês fazerem a mesma coisa, só que agora com passos diferentes. Isso. É só substituir. Na substituição, então. Você vai escolher aquele espaço ali. Tá? Mais pontos quando o passo é menor, mas tem um tempo lá embaixo de 0,1. Para o 0,1 com 0,1. Quanto menos, é menor o passo, mais pontos você vai ter que colocar. 0,1 é o passo. Nesse caso eu estou com um problema, porque eu teria que ter um tempo para cada y, para cada condição de passo, não é? É porque para cada passo, quanto mais passos, mais pontos você vai calcular. Então, o meu próximo T1, por exemplo, vai ser o T anterior mais o passo. Exatamente. Só que eu tenho... Mas aqui é só foi montado a tabela, tá? Então você vai pegar, por exemplo, aqui foi só para fazer uma comparação. Então, no tempo 0,1,
quanto? Tá. No tempo 0,1, para esse passo, aí nesse caso que precisou de muitos pontos antes, qual vai ser o valor? Mas nesse tempo aqui específico. Aqui foi montada a tabela à parte, entendeu? Só para fazer a comparação. Não tá, mas vocês podem destacar onde vocês calcularam. Não vai dar para você fazer desse jeito, junto, né? Porque cada tempo vai estar diferente. Sim. É o quê? Se a gente muda o valor de tempo, dá certo. O valor de tempo é igualzinho. Gente, nesse caso, tem que fazer separado. Quando dá alto, nesse demais. Aí, tipo assim, se eu fizer esse daí que você fez, é só pra aula, né? Como assim? Você fez, o T é 010101, certo? Você fez aí. Você mandou aqui, você vai dar resultado totalmente diferente. A gente vou mostrar pra vocês o que eu quero dizer o que você vai fazer. Nossa, errado aí. Ó, vamos fazer o seguinte, deixa eu fazer aqui. Vou até apagar aqui. Eu vou colocar o passo. Faz do Y, o H4, 0,001, eu quanto Y. 0,05. Exatamente, isso aqui não muda não. Só tem aqui, ó. Beleza. Só que eu quero aqui o 0,4, né? Porque eu quero fazer uma comparação. Então eu vou puxar aqui até o 0,4. Aqui, aí eu vou destacar, é esse aqui que eu vou comparar. No tempo 0,2, o tempo 0,3 e o tempo 0,4. T. Tá bom. Ó, gente, só, pessoal. Ô, Reginaldo, olha só, eu só fiz só por 2 passos aqui, né? O primeiro, que é o que a gente já tinha feito, com o passo de 0,1. Aí, lá no slide, a comparação é para fazer até o tempo 0,4, não é isso? Então, beleza, foi feito aqui e chegou nesse valor. Aqui, com o passo de 0,05, fiz a mesma coisa. Só que, como o passo é menor, quer dizer que eu vou ter que calcular mais vezes, mais pontos. Mas o que eu quero comparar é o tempo que é igual, o 0,1. Então, eu vou comparar esse valor de 1,5 com o de 1,54. Tá? Mesma coisa no tempo 0,2. Deu quanto? Deu 2,32, enquanto que no outro deu 2,19. No tempo 0,3, deu 3,34. Esse aqui deu quanto? Então, eu vou comparar nos tempos certos. Só que, quanto menor o passo, mais pontos eu vou ter que calcular. Tá? Deu 1,21. Só 3 aí. Sei. Na primeira. Clica lá para você na primeira, não. 2 vezes. Isso é que você tem que selecionar o tempo. Não, eu não tenho. Agora puxa o feito. Mas eu não, no passo anterior, Caramba! Esse último ali é grande, hein? Oi? Esse último é grande, hein? É porque é menor o passo, né? É bem menor, 0,001. Mas agora compare esses resultados com o valor verdadeiro. Qual foi que chegou mais próximo do valor verdadeiro? Então, no ponto 0,1, no tempo 0,1, esse é o valor verdadeiro. Qual que chegou no valor mais próximo? O último deu 5,77. Ah, vocês estão vendo 5,77? O primeiro deu 4,47. Tá certo? O segundo, 5,01.
O terceiro, 5,36. O quarto, com 0,001. Lá embaixo deu... Deu diferente. Só um minutinho. 7754. Então esse aqui eu acho que esse aqui eu não peguei, eu não dizer. Mas, gente, mas aí, mesmo assim, o que vocês viram? O que aconteceu aqui? Ao passo menor é o erro. Só que, por outro lado, a gente precisa de um esforço computacional maior, né? Porque a gente precisa calcular mais vezes. Eu estou dividindo ali em vários pedacinhos, aí fico calculando isso várias vezes, né? Então, aí avaliar. Às vezes a gente, pelo menos, sabe que ele vai estar mais próximo do valor verdadeiro quanto menor esse número de esse passo. No sistema, o que acontece? Pode ser que esse método, pode ser que não vai convergir. Por conta do passo, para aquela uma situação específica ser muito alta, aí o que a gente tem que fazer? Diminuir o passo. Tá? Não pode acontecer isso com a medida. Bom, eu coloquei esse aqui para vocês fazerem. Bom, esse aqui também para resolver. Vamos fazer esse aqui, ó. Tudo bem? Todo mundo conseguiu fazer? Chegar entre um outro? Ah, tá. Beleza. Ó, quem já fez pode fazer esse exercício, tá? Então, é um EDO, só que, gente, é uma função super simples. Isso aqui daria para fazer o integral tranquilamente. E aí vocês podem até calcular para chegar no valor verdadeiro, tá? Mas, ó, é um EDO de primeira ordem e vocês vão usar o método de Euler para integrar, ou seja, para resolver essa equação. Sendo que ele deu aqui, ó, o valor do x vai estar entre 0 e 4. Então, vocês vão puxar lá do 0 até 4, o passo, o tamanho de passo meio, e foi dada a condição inicial. 0, o x igual a 0, o y vai ser 1. Então, qual vai ser o comportamento do y em relação ao x? Aí vocês vão fazer do mesmo jeito, né? Para pegar, fazer a coluna para o x e a coluna passo meio, isso. E aí vou fazer aqui a variável independente e o y que é a variável dependente. Posição inicial e montar. Seguro 87, seguro. Ah, tá mudado, tá mudado. 6. Doze, 24, x menos aqui no caso eu vou ter que integrar, né? É a função inversa, né? Eu estou derivando. Aqui integral. Integral. Isso. Vamos lá. Qual que você está fazendo pão? Derivada. Nada é isso, mais 12x ao quadrado menos 20x. Isso aqui é a mesma coisa aqui, ó, dy, aí vai ser igual a menos 12x ao quadrado menos 20x. Isso aqui tudo vezes passando dx para lá. Não é? E aí como que a gente faz para resolver isso? Não, né? A integral disso aqui para qual? O y, o próprio y. Vai ser igual à integral disso. Vai dar 2. A quarta sobre 4 mais
12 vezes x ao cubo sobre 3 menos 20 Na hora que você colocar a função verdadeira, fala da vida integral, você vai colocar uma função, tá? Aí você faz aqui, o x aqui. Isso é só o primeiro método, se não quer o anterior. menos x ao quarto sobre 2, 12, então mais 4x ao cubo, menos 10x ao quadrado, mais 8,5x. É isso aqui que eu tenho que fazer. Analítica ao meu x menos x por 2, a terceira, perdão. Esse aqui é o valor inicial. Então você pode aplicar isso. Esse aqui ainda não tem que 8,5 vezes x. Na verdade, como numérica, a gente sempre precisa fazer o valor na verdade, é com base na situação verdadeira. No início, Isso dividido por 2. Você tem um resultado. que realmente se for substituir aqui, ó. Então você substituir quando o x é meio, Eu fiz alguma coisa errada aqui. Deixa isso, vai ser o x. resgatar a memória dos cálculos, hein, gente? 12 vezes O primeiro não vai dar zero, porque todos os termos terão x. A condição inicial tem que ser gradual, tá? Ah, então a gente só vai desconsiderar a primeira. Essa não é desconsiderar, você já tem a solução. Quando o x era zero, o y é esse aqui. Agora, o x for diferente de zero, aí como é que vai ser calculado? Aí vai ser calculado de forma analítica ou numérica, tá? Mas sempre partindo desse x igual a zero. Deixa eu ver se eu tô errando mesmo. Não sei. No x igual a zero, que é a condição inicial, é tanto, a y é igual. Agora, fora desse x diferente de zero, a gente tem que ver como vai ser esse comportamento de acordo com a equação. Ok. Acho que eu entendi. eu tô falando por 4, depois você multiplica por eu também fiz a mesma coisa, agora eu tô dando uma resposta. Você primeiro divide, depois você multiplica, entendeu? Como assim? Depende da ordem, se você fizer vai ficar menos 2x vezes x elevado à quarta dividido por 4, certo? Aí você faz por 4 e depois você multiplica por menos 2, entendeu? Vai dar no mesmo. Vai ser menos x à quarta dividido por 2. 4x ao cubo. Menos 10x ao quadrado. Estou errando alguma coisa aqui, deixa eu ver. Mais 1 dividido por 1 mais 1. É isso mesmo. Não deu Não tá batendo. 21 foi o que eu falei. 2,28 meu aqui. 21. De errado aqui. Passa 0,5. Ué, não deu 2,21 aqui? Não. Foi o 0,5. É, 0,5. Não, no óleo meu deu tudo certinho. Não, é verdadeiro isso aí. O verdadeiro, que é o analítico, que a gente tá estranho. Isso, nossa única diferença é 1. Valor de 1. Esse 1 tá errado. Então, alguma coisa que tá acontecendo aqui. Esse aqui que tá acontecendo. Sim, tá sempre um a menos. Exatamente, 1 a menos. Será que Traço, não sei. No livro? Não é verdadeiro, mas pode ter traço, é. 5. Vou perguntar aqui, peraí. Aqui dá 2, aqui dá 3. Dá 3, 74, 71, aqui dá 3, 71. Entendeu? Ali, ó. Menos 2x. 3,5. No nosso tá 3,71. É exatamente a mesma coisa, só que tá tudo diferente. Menos 20x. Mais 1,5. Eu vou tentar, se tá assim. Vou dar uma revisada. Cadê? Integral? Eu não tô achando erro.
Vai de 0. Ô, gente, olha só. Aqui no slide que eu mandei pra vocês, né? Tem outro exercício. Eu mandei pra vocês um exercício, essa lista de exercícios. Tem essa daqui que vocês conseguem fazer tranquilamente. Acho que eu mandei. Se é DO, é DP, tá? E eu mandei também uma lista. Essa daqui. Essa daqui, tá bom? Dando tempo. Essa daqui é sistema de simultaneamento. Então, o que eu vou fazer? Como semana que vem, sexta-feira, vai ser remoto, eu vou gravar um vídeo como fazer esse exercício. Aí eu resolvo esse aqui, que aí vocês tentam fazer os outros. Aí eu gravo e mando na sexta-feira. Porque senão eu vou ficar muito. Porque na outra aula eu já vou passar outros métodos. Essa semana tem prova de balança. Aí lá você aí tem que fazer tudo de casa, ainda vai entregar na sexta. Nossa. Não, mas esse aqui, eu tô falando desse exercício. Esse aqui eu vou mandar na sexta, tá? Normal. Quadrado não, cubo. Eu vejo ela chegar às pernas também. Na segunda. Eu acho que vai começar isso. Qual passa na Luana? Vamos lá, menos meio de x ao quarta, 4x ao cubo, menos 10x ao quadrado, mais 5x, mais a constante. É a constante, que é o ponto inicial, não é? Mas no caso vai ser o x inicial. Não, peraí, você está falando. A integral, ela não é determinada, ela vai ter uma constante. E a constante vai ser o ponto inicial, não é? Sei, mas ele fala isso. Tá. No caso vai ser o x0. Aí vai ser 0,5 para a segunda. É isso que está faltando, pessoal. É uma integral indefinida. Vai ter o mais c. O mais c vai ser o ponto inicial. Por isso que está dando divergência. Essa integral. O ponto inicial nosso vai ser 0. Aí na próxima vai ser 0,5. Aí vai somar. É que o primeiro vai ser 1, independente do valor. Aí o segundo vai ser mais 0,5, que é a constante, mais c. Para resolver qualquer BO, a gente precisa Então dessa tava certo. solução. Por isso que estava certo que estava dando exatamente. Mas Falou isso? Gente, eu dormi nessa aula. mesmo assim ainda não deu certo. O mais cedo é esse aqui até o final. Mas eu tenho que achar como é que eu vou achar esse c. A equação está certa, o problema é o c. Como é que eu vou encaixar o c? Então, usando a condição inicial. O problema é que eu somando mais 0,5 não bateu com o valor verdadeiro. Tinha que dar 3,21. Deu 2,78. Hoje já deu por hoje, né, galera? Hoje é sexta-feira, eu quero ir embora aqui. Chega em casa, estou na balança. Tá doido, filho. Amanhã. Não, tem que ser hoje. Amanhã eu tô tendo que fazer a minha foto. Pera aí. Será que é mais um? Deixa eu ver. Não, também não é, mas tá próximo. Você também. O meu C vai ser o Y ou vai ser o X? Por exemplo, aqui, ó, eu tenho o meu X inicial que é igual a Você 0. encontrar a equação lá, tem x e y, aí você substitui o Certo. e aí encontra o valor do c. E aí como o y vai acabar com coisa chata, o c vai dar 1. Tchau. Tá no caminho.